vão saber que, pronto, já estamos gravando. Bom dia mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas. Essa disciplina de Economia de Empresas. Eu sou Luiz Maia, do meu lado, o professor Luiz Kerli. Nós estamos com um enorme prazer de estar aprendendo, de estar realmente participando de um momento único da história da Universidade Brasileira, da história da UFRPE, e a gente está se colocando de uma maneira muito humilde, muito feliz de estar participando de todo esse aprendizado, tá? Pessoal, essa é a nossa segunda semana, é o nosso segundo encontro aqui presencial. Hoje nós vamos dedicar muito mais tempo para tirar dúvida, para resolver exercício junto, para rever a lista de exercícios que vocês responderam lá na primeira semana. Então, aqui a gente não vai introduzir muita questão nova. Hoje, o nosso tempo é para ver o que se aprendeu, tirar dúvida, conversar e afinar para a gente seguir adiante com todo mundo no mesmo degrau, com todo mundo no mesmo pé, tá joia? Antes de começar, eu tinha prometido para vocês que eu ia postar o plano de ensino, mas a cabeça aqui, ó, não funcionou tão bem assim. São milhares de malabares jogados para cima e agora eu percebi que não coloquei. Então, deixa eu começar essa nossa fala hoje oferecendo de trazer de volta aqui o plano de ensino para a tela e tirar algumas dúvidas. Alguém tem dúvida sobre como que vai funcionar a avaliação? Né? Aqui a gente não vai ter primeira VA, segunda VA. Não é nossa intenção seguir aquele modelo convencional. Muito embora vai ter que ter as notas de primeira VA e segunda VA. Isso é controverso, viu, Kerli? Eu vi essa conversa lá, mas acho que não vai ser assim, não. Acho que a gente vai poder colocar... Você já tem me dito isso. Eu torço que você tenha razão. Porque na legislação, lá na normativa, está dizendo que é para favorecer, é para priorizar outras formas de avaliação, que não aquele modelo de prova. Mas, enfim, já que a gente está comentando sobre esse assunto, gente, olha só, ao longo de 10 semanas, a gente vai oferecer para vocês 10 questionários curtinhos, 5, 6, no máximo 7 questões. As questões são simples, são muito conceituais, assim, daquilo que foi debatido, as principais mensagens que foram discutidas ao longo daquela semana. Então, são questionários fáceis, vocês já fizeram aí os primeiros. Embora eu estava meio preocupado, sabe, Kerli, que eu tive a impressão de ver, até o início dessa manhã, tive a impressão de ver só algo em torno de 56, 57 respostas. Como a gente tem aí um público aproximado de 70 e poucos alunos nas duas turmas, estou achando que tem um bocado de gente que ainda não se ligou. Mas eu sou um pouco mais otimista, Luiz. Eu acho que o que acontece é que a turma da noite ainda conta com essa manhã e tarde para fazer a lista para entregar até a noite, eu acho. Pode Acho que ser. está fazendo essa aposta. Justo. Mas são mais ou menos parecidos com a média, comigo e com os outros. Pois é, mas de toda forma, vamos só resgatar que o que nós estamos fazendo aqui é um questionário por semana, 10 semanas, então dariam 10 questionários e você teria que ter uma média de 7 ou acima de 7 nesses 10 questionários. Mas, considerando que aqui e ali a gente pode não ter tido uma semana boa, a gente pode ter apertado o botão errado na hora de enviar, a gente pode ter não tido tempo mesmo para se dedicar tanto a essa disciplina naquela semana, porque tinha outras atividades de outra disciplina. Então, pensando que aqui e ali a gente pode ter semanas um pouquinho piores, então a gente só vai pegar as notas das 8 melhores avaliações que vocês fizerem, tá? Então, toda semana tem esse quiz, né? Tem esse questionáriozinho simples, e a gente vai pegar as 8 melhores notas que vocês tiverem antes de calcular a média de vocês, tá? A ideia aqui não é passar a mão na cabeça de ninguém, puxar o saco, não é isso, não. É que a gente realmente vive um momento especial, né? A gente vive um momento em que tem o temor da doença, tem as dificuldades da internet, então tem uma série de adaptações. Então, vale a pena a gente ter essa flexibilidade.
Mas eu não estou vendo ninguém postar nada aqui no chat, então eu estou achando que não tem dúvida não, Kerly. Então, paciência, vamos então direto para o questionário, né? Tá. Você prefere que a gente comece com aquele questionário e depois a gente vá ver o problema que você passou para eles, ou vice-versa? Pergunta para eles o que é que acham, e aí acho que é a maneira melhor. Ó, a Eduarda está comentando aqui, está tudo certo e bem claro, está sem dúvida. Vamos começar com o questionário então, gente? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ô Luiz, eu mandei para você a lista de exercícios para você pôr aí. Vê se apareceram todos os dados, que às vezes, quando envia, ele não gosta muito, não. Dá uma checadazinha rápida na lista de exercícios que eu mandei. Tá, que você mandou há 2 minutos atrás, É, né? resolvido, é. Tá bom, já vou botar aqui na tela para você dar uma olhada junto comigo. Tá. Tá, então. Uhum. Veja aí, Kelly. Vou aumentar o tamanho. Tá, então aqui estão os dados do problema. Os dados do Aí problema. vem uma equação, substituindo os Isso. valores. Será? Beleza, isso aí mesmo. Vamos, tá bom. Tá tudo certo, né? Seguir os símbolos todos, seguiram os símbolos todos. Isso aqui não é. Ok, isso aí já não vale mais. Tá bom, beleza. Tá. Quer começar com esse exercício ou nós vamos para a lista primeiro? Dá igual. Tá, então vamos começar com esse exercício. Vamos resgatar do que a gente está falando e como que a gente calculou a solução desse problema, tá, gente? Nós estamos aqui falando daquele probleminha que o professor Kerli enunciou logo nos primeiros 12 minutos do primeiro vídeo dessa semana, tá? Então, lá ele começou falando assim, gente, olha, é importante calcular o custo total de uma operação, a gente tem custos fixos e custos variáveis, e aí eu passo a palavra aí para o Kerli para ele conduzir essa explicação. Na medida que ele for falando, eu vou descendo para baixo aqui e a gente vai vendo a resolução toda. Kerli, tá me ouvindo? Eu acho que ele caiu, professor. Eita, bem na hora. Dá um minutinho para ver se ele volta, senão a gente inverte a questão. A gente vai para a lista primeiro. Doutor Kerli, voltou? Kerli, tá me ouvindo? Oi, Kerli. O senhor está com o microfone desligado, professor. Kerlin, no caso. Pronto, liguei o microfone. Digo, eu estou no celular, enquanto não sei o que houve aqui na rede, mas não tem problema nenhum. Vou continuar aqui enquanto faço reconexo com a rede. Ok? Tá. Você tá conseguindo ver os números na tela? Tá dando para ler? Pouco pequeno, podia. Deixa eu ver se eu reconecto aqui, Luiz. Eu não sei o que houve, não. Essa internet você sabe que é muito estável, mas tem hora que não quer, e aí fazer o quê? Deixa. Que merda é essa? Tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo. E você? Não, estou ouvindo você bem, sem problema, mas no celular a tela fica pequena, ruim. Eu acho que Tá, você podia puxar o questionário tá, enquanto eu reconecto aqui. Já tem linha de novo. tá certo. Então vamos começar com o questionário, tá, gente? Vou abrir aqui.
Só um minutinho, por favor. Pronto, peguei as respostas aqui. Agora, vou compartilhar com vocês, tá, gente? Pronto. Voilá. Todo mundo vendo a tela que tem um gráfico com barrinhas marrons? Por favor, alguém abre o microfone aí e confirme Tô para mim. vendo, Maia. Luiz, voltei a tela grande. Tá, agora nós vamos fazer a lista e depois você pega de novo aquele exercício, tá bom? Beleza. Gente, então olha só. A primeira coisa que eu tenho aqui é a distribuição de pontos. Então, teve dos 10 pontos que a gente tem nessa questão, a grande maioria das pessoas tirou 10. Guilherme, está com 2 microfones ligados. Eu vou ligar esse aqui. Que eu estava ligado hoje. Pronto, então a gente tem aí a distribuição. Continua, Guilherme. Sim. Eu vou desligar ele aqui. Fechou? Acho que sim, vamos lá. Ok. Então, nós temos aqui a distribuição de notas, a gente vê que quase 40 pessoas tiraram 10, um pouco mais de 10 pessoas tiraram 8, e, sei lá, umas 3, 4, 5 pessoas tiraram 4 ou 6, provavelmente vão jogar fora a nota dessa semana e vão aproveitar de outra semana, tá? Então, a gente está vendo aqui que a maioria das respostas vem de administração, como era de se esperar. A gente sabe que a turma de administração é muito maior. Então, a primeira pergunta diz assim: nessa primeira semana, falamos um pouco sobre as decisões de uma empresa no chamado curto prazo, segundo a teoria da firma. Em linhas gerais, podemos afirmar que o curto prazo se refere a... Aí vem a primeira resposta: um período necessariamente menor do que um mês, independente do setor sob análise. Poxa, ninguém respondeu essa, porque não faz o menor sentido. A segunda fala: período de magnitude suficiente para que uma empresa disponha de todas as condições e se reposicione no mercado, desenvolva novos produtos e adote novas tecnologias. Gente, olha só, embora muita gente tenha errado aqui, marcado essa resposta, 14% das pessoas, essa é uma afirmativa falsa. No curto prazo, não dá tempo da gente mudar a tecnologia. É como se a gente tivesse uma receita de bolo e a gente pudesse aqui, talvez, aumentar um pouquinho a quantidade de água no feijão. Mas você tem que fazer mais ou menos com aquele número de panelas, é um fogão. Então, você não vai alterar a tecnologia e você não vai alterar a escala da sua produção, tá? Então, essas coisas do tipo desenvolver novos produtos, isso não é uma coisa de curto prazo. Para fazer um novo produto, você vai ter que ter toda uma proposta, vai ter que testar aquela proposta com o mercado piloto, aí você vai ver os números, como é que o cliente reagiu e tudo mais, tá? Aí vem a resposta correta. É um prazo de magnitude insuficiente para que uma empresa altere significativamente sua estrutura física e a escala de produção. Então, essa é a exata definição de curto prazo para o economista. E existe alguém ainda que falou aqui, ó, prazo curto o suficiente para que o governo não tenha tempo de mudar as regras tributárias. Gente, esse prazo não existe. Aparentemente, o nosso governo consegue mudar as regras tributárias mais de uma vez por dia. Se a gente for pegar lá o número de normativas, de acórdãos do TCU, de interpretações do Código Tributário, a gente vai ver que eles acontecem em uma média de mais de uma vez por dia. É por isso que algumas pessoas chamam a estrutura tributária brasileira de um manicômio tributário, tá? Não concordo inteiramente com o termo, mas dá para entender por que se chama assim.
Por favor, me interrompam, abram o seu microfone e me interrompam. Fala, Luiz, dá para voltar? Se eu estiver indo rápido demais ou se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Tá, questão 2. Vou pedir também o Kelly para ficar atento aí no chat, que aí se alguém postar alguma coisa por escrito, Kelly, por favor, você me interrompe e lê para mim. Questão 2. Qual das opções abaixo parece melhor traduzir a expressão técnica função de produção em palavras simples, que melhor esclareçam o seu significado? Aí vem a primeira. Trata-se de um construto pseudo-institucional. Opa, peraí, isso não é simples. Nem que essa resposta fosse certa, digamos assim, tecnicamente certa, ela não tem nada de simples. Então, joga fora essa aí. Um construto pseudo-institucional hipotético que esconde de forma deliberada o caráter exploratório do sistema capitalista pós-moderno. Gente, tá errado e não tem nada de simples e não esclarece nada essa frase, tá? Isso é o que, infelizmente, muitas vezes as pessoas usam para esconder a sua real intenção. Usa o economês, usa termo técnico para não transparecer aquilo que de fato entendem. Tá, o segundo diz assim, refere-se aos diferentes papéis desenvolvidos pelos colaboradores de uma empresa, cada um com sua especialidade. Gente, olha, função de produção não é a função que alguém desempenha na fábrica. Nós não estamos falando disso. Aliás, essa resposta aqui é mais ou menos uma espécie de uma pegadinha, mas entre aspas, porque eu queria ver se alguém sequer assistiu o vídeo. Quem assistiu o vídeo percebeu que a gente nem falou sobre isso, sobre diferentes funções dentro da fábrica, quem faz o quê e tal. Então, esse termo função de produção só derrapou aqui quem não teve contato lá com... Eu imagino que ele não teve contato lá com o nosso vídeo, tá? Então, não tem nada a ver com as funções que uma pessoa ou outra pessoa desempenham na empresa. A função de produção não é bem isso. Terceiro ponto. Refere-se ao papel desempenhado exclusivamente pelo empreendedor em uma economia de mercado. Gente, também não é isso. A função de produção envolve todos os recursos de uma unidade. Envolve a estrutura física, os equipamentos, as máquinas, envolve as pessoas. De maneira geral, a gente resume o funcionamento de uma empresa com essa combinação de equipamentos, máquinas, que a gente chama de capital, e pessoas. Aí vem o último, que a maioria das pessoas, 92% das pessoas escolheu, que é, trata-se de uma receita de bolo. Ou seja, como se combinam ingredientes, no caso insumos, para se gerar diferentes quantidades de um produto. Então, essa aqui... Kelly, você abriu os dois microfones. De novo, eu notei, Luiz, é porque tinha caído novamente, não sei o que estava vendo, não. Mas eu... Vamos lá. Questão 3. Pessoal, por favor, abram o microfone e me avisem se quiserem que eu retorne ou se tiver ficado alguma dúvida, tá ok? Estou confiando que, como está todo mundo quietinho, é porque está fácil, bora para frente, todo mundo acertou. E se tiverem dúvidas, não tenham vergonha, essa é a hora de perguntar. É muito melhor que a gente fale agora do que lá na frente a gente comece a pensar que aquilo não está dando certo, que eu não devia estar aqui, todas aquelas bobagens que passam pela cabeça de quando a coisa não está funcionando, tá? Então vamos lá, questão 3. Sobre a lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes. Puxa, que palavrão, hein? É correto afirmar que... Bom, gente, antes de olhar para as respostas, vamos lembrar do que se trata isso, tá? Rendimentos decrescentes. Então, é como se eu estivesse tendo ganhos cada vez menores. A ideia é que se eu tenho um conjunto de equipamentos fixo e eu fico tentando usar mais exaustivamente, mais intensivamente esses equipamentos, chega uma hora que adicionar mais pessoas não vai ajudar muito. Eu gosto muito do exemplo de uma oficina mecânica. Então, vamos supor lá que você tem aí no seu bairro uma oficina mecânica
tem o dono, o chefe, né, o mecânico principal lá, e tem um ajudante. Só que eles têm um tamanho lá do pátio, do estacionamento na frente, e até de quantos carros eles conseguem atender ao mesmo tempo. Aí, eles começam a perceber que está sendo um sucesso, começa a aparecer mais gente querendo comprar aquele serviço, querendo confiar ali os seus automóveis na mão desses caras. Tá, o que eles fazem primeiro? Eles fazem, bom, vamos contratar um ajudante. Nós vamos precisar de alguém que execute ordem para nós, que não seja lá um mecânico muito experiente, mas que pelo menos eu fale assim, troca essa vela aqui, isso aqui você sabe fazer. Olha, arreia lá o carro, sobe o outro e tal, e começa a dar algumas instruções assim para agilizar o trabalho. Tudo bem, é capaz que você até consiga atender mais clientes, contratando mais essa pessoa. Só que com aquele mesmo pátio, com aquela mesma oficina física, ficar adicionando mais gente, chega uma hora que não adianta nada. Não acrescenta no número de clientes que você consegue atender, porque vai ter o carro parado esperando. E você contratar mais pessoas não vai ampliar a quantidade que você atende de clientes e, portanto, a quantidade de serviço que você vende. Então, só os custos aumentariam com mais mão de obra, sem que você tenha ganho na produção. Essa que é a ideia de rendimentos decrescentes, tá? O resto todo nesse palavreado, todo lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes, é mais para dourar a pílula. Então vamos lá, primeira alternativa, é uma lei universal que se aplica a qualquer empresa em qualquer situação. Opa, pera lá, pelo que eu descrevi aqui, esse é um problema de curto prazo, que eu disse para vocês que a estrutura física da oficina estava fixa, estava literalmente fixa, não podia ser alterada. No médio e longo prazo, esse cara podia comprar a estrutura do seu vizinho, comprar a loja vizinha e ampliar o espaço, trazer mais equipamentos. Então, a oficina pode crescer, mas isso não acontece de uma hora para outra. Tá? Então, não é uma lei universal. Ela se aplica exclusivamente no curto prazo. Segundo ponto, ninguém respondeu, é uma regra determinada pelo sistema jurídico de um país? Nada a ver. Aí a terceira questão que quase todo mundo respondeu é uma regularidade que tende a ser observada no curto prazo, fazendo com que uma empresa tenha ganhos decrescentes a partir de certo ponto, em tentativas sucessivas de ampliar a produção sem mudar a tecnologia. Tá, então, eu acho que esse está bem óbvio, a maioria acertou, então vou passar para o quarto. Aí vem o quarto, diz assim, a hipótese da concorrência perfeita é geralmente usada no início dos cursos de economia para simplificar a análise e permitir uma primeira compreensão de sistemas mais complexos. Tudo isso é verdade, tá, gente? Não faz parte da pergunta, não. Qual das afirmativas abaixo é falsa nesse contexto? Tá, então aqui a gente teve respostas distribuídas. Todo mundo respondeu alguma coisa aqui diferente. A grande maioria escolheu a primeira questão aqui, ó, a primeira alternativa. A primeira alternativa diz assim, um grande número de concorrentes já garante a tal da concorrência perfeita. Gente, essa afirmativa aqui não está correta. Mesmo que 85% das pessoas tenham marcado. Um grande número de concorrentes não garante a concorrência perfeita. Torna muito provável, mas não garante. Tá? Então, o que vai garantir a concorrência perfeita é um conjunto de circunstâncias. Então, vamos falar aqui rapidamente quais são elas, tá? Primeiro, você tem que ter um número grande de concorrentes. Segundo, você também tem que ter um número grande de compradores. Tem que ser muita gente na venda e muita gente na compra, tá? Terceiro, você tem que ter livre entrada e saída, ou seja, não existe uma regra, uma tecnologia especial que quem quiser usar vai ter que pagar royalty, vai ter que pagar direitos. Tá? Então, qualquer pessoa consegue produzir aquele produto sem pagar direitos para o detentor da tecnologia. E uma última característica da concorrência perfeita é que os produtos são homogêneos. Ora, se os produtos são homogêneos, a gente está falando assim, é difícil distinguir entre o que é produzido pela empresa A e o que é produzido pela empresa B.
Se você sair da sua casa hoje, entrar numa padaria para tomar um sorvete, você consegue distinguir facilmente o que é o sorvete que bom, Sorvani, o que é o sorvete gelato, o que é o sorvete free sabor, o que é. Cada um deles tem lá. Tem gente que prefere um, tem gente que prefere outro, mas você consegue distinguir. Tá. Só que para alguns mercados, hoje em dia no mundo, você tem assim, milho. Mas não é milho, qualquer milho. É o milho plantado a partir da semente tal, vendida pela Monsanto, vendida pelo não sei quem. Então, é uma variedade genética muito particular e que se você comprou a produção que vinha do Mato Grosso, que vinha do Paraguai, ou que vinha até de algum estado dos Estados Unidos, se eu puser no microscópio aqueles dois produtos, é difícil de ver a diferença. Talvez algum marcador genético apareça ali, mas são produtos muito, muito idênticos. Por que que isso é uma condição para a concorrência perfeita? Porque se os produtos são tão parecidos, ninguém tem desculpa para cobrar mais. Ninguém pode falar assim, o meu faz mais bem para a saúde. O meu é de digestão mais fácil. Eles são produtos muito, muito, muito próximos. Então, não há diferenciação, tá? O que nos leva à segunda alternativa. A segunda alternativa fala assim, a situação não pode envolver produtos diferenciáveis. Tem que ser uma espécie de commodity. Então, essa alternativa aqui, escolhida apenas por 7% de vocês, é a afirmativa verdadeira. Então, aquela primeira lá era falsa. Desculpa, eu estou dando a resposta correta, dizendo o que é falso. A primeira alternativa era que você deveria ter marcado, porque ele pergunta, afirmativa falsa, né? Qual das afirmativas é falsa? Então, essa daqui, que todo mundo marcou 85%, me desculpem aí um pouco minha confusão, essa era a que você deveria ter marcado, porque ela é uma afirmativa falsa. Então, a segunda é verdadeira. A gente precisa estar falando de algo que seja homogêneo, que não seja diferenciável. A terceira fala assim, o mercado seria, nesse caso, de livre entrada. Não haveria barreiras tecnológicas ou legais para novas empresas operarem. Isso é mais uma condição para a concorrência perfeita, tá? Então, essa afirmativa não é falsa, portanto, não deveria marcar. E a última fala assim, as empresas ficam sem qualquer liberdade para fixarem preços. Elas veem e que o vigora no mercado e o adotam. Então, mais uma vez, essa é uma afirmativa verdadeira. Em concorrência perfeita, ou em mercados competitivos que são próximos de concorrência perfeita, o poder de fixar preço de qualquer vendedor, produtor, é muito baixo. Ele acaba que tem que obedecer à tendência de mercado. Ele não pode falar assim, tive uma estratégia, vou precificar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, vou fazer promoção. Não tem esse espaço, tá? Tá, então, claro que é uma situação ideal, que não é a que acontece todo dia aí na rua, mas que, digamos, é aquela que a gente desejaria ver, e é aquela que os legisladores deveriam ter em mente. A gente deveria ter essa preocupação lá no Congresso Nacional de tentar promover essa situação. Vou seguindo adiante, se alguém puser algo aí no chat, o Kelly me avisa. Se alguém tiver alguma reclamação, abre o áudio e manda eu voltar, que com todo prazer eu volto. Questão 5. Ao explicar o gráfico abaixo, o professor Maia, entre aspas, quase chorou de emoção. Por que você acha que ele vê tanta beleza na tal condição? Preço é igual a custo marginal, que é igual a custo médio. E aí a primeira fala, acho que o professor se animou com o fato de as curvas todas coincidirem naquele ponto, fazendo que o diagrama fique organizadinho. Gente, eu não sou assim tão apaixonado por organização não, tá? Então não tem nada a ver essa questão e, por sorte, ninguém marcou. Vem a próxima, aí fala assim, se o preço representa a disposição da sociedade a pagar certo valor, ele viu um sistema que entrega bens ou serviços àquele preço e que gasta o mínimo possível para fazê-lo. Gente, então nós economistas, tem gente que se emociona ao ouvir uma música, tem gente que se emociona ao comprar um livro. Nós economistas, a gente se emociona quando não tem desperdício. Quando a gente faz as coisas gastando
aquilo que é necessário realmente, é o que nós chamamos de eficiência. Então, a profissão do economista e a economia de maneira em geral, nós somos verdadeiramente obcecados pela eficiência. E não é que a gente não se importe com nada, que a gente acha que tudo mais é desnecessário. É que se a gente não resolve o problema da eficiência, a gente, ao discutir as outras questões, a gente está sendo pouco cuidadoso, a gente está sendo desleixado. Então, a eficiência é aquilo que, por exemplo, faz com que a vida de uma pessoa hoje seja tão melhor do que alguém que nasceu 200 anos atrás. Não importa se a pessoa era a rainha da Inglaterra 200 anos atrás. Se alguém tiver alguma dúvida disso, pensa só na seguinte situação: dor de dente. Dor de dente hoje, você vai ali, sai, encontra um mercado, alguém que é dentista, que está lá com a porta aberta todos os dias. Assim, olha aqui, ó. E a pessoa vai lá e corrige aquele problema para você. Então, essa eficiência, essa capacidade de entregar aquilo que a sociedade quer e gastar pouco, é isso que torna os economistas assim, tão relevantes na discussão contemporânea, tá? Aí vem as curvas de custo marginal, custo médio em formato I1, deram uma ideia de carinha feliz para o professor. Bobagem, isso é uma brincadeira com vocês, tá? Aí teve muita gente que derrapou com essa última alternativa aqui, então vamos ler. O que agradou o professor foi mostrar que o lucro da empresa era nulo, zero. Gente, olha só, o lucro zero, que a gente até vai falar mais dele hoje e na ficha da próxima semana, desculpe, o lucro zero não é essa coisa que a gente comemora, que a gente fala, que lindo o lucro zero. Ninguém aqui tem raiva de ver o sucesso de um empresário que é inovador, que cria um novo produto, que faz uma solução técnica e que, de repente, inventa um iPod, um iPhone. Que essas pessoas fiquem milionárias. Eu acho isso ótimo. Eu acho que quem tem talento tem que realmente ser valorizado. Então, eu não tenho nenhum problema em ver o lucro de algum empresário. O que eu não gosto muito é de ver lucro de pessoas que não têm talento, mas que, de alguma forma, se protegem da concorrência, ou porque tem apadrinhados políticos, padrinhos políticos lá em Brasília, ou porque conseguem impedir, ameaça, às vezes até com violência, que alguém chegue para concorrer no mercado dele. Tá? Então, é esse lucro positivo, lucro econômico positivo, que eu não gosto. Mas o fato do lucro econômico ser zero, embora também tenha a ver com a eficiência, não me traz nenhum apreço, nenhuma emoção pessoal de falar, acabou com o lucro extraordinário, acabou com qualquer chance de alguém ter lucros acima da média. Então, isso não por si só. Mas eu entendo que algumas pessoas derraparam aqui porque falaram assim, lucro zero significa também uma ideia de eficiência, né? E eu já sei até que tem gente aí que vai querer argumentar sobre essa questão. Então, vou interromper aqui o compartilhamento e vou ver se alguém gostaria de comentar aqui no chat, gostaria de exercer o direito universal que todos nós temos de espernear, nós temos o direito a reclamar, não, você me enganou nessa questão. Então, vamos lá. Perguntas, comentários. A Camila está só rindo aqui, ó. Alguém gostaria? Eu acho, Kelly, que a turma está com vergonha de se identificar como sendo um daqueles 8 ali, viu? Tá vendo? Eduardo, tá tudo tranquilo. Eu acho que as reclamações vão vir depois pelo WhatsApp, mas não tem problema. Vai no privado do WhatsApp e fala lá, professor, seu desqualificado, você tirou meu ponto. Isso eu acho que vai vir depois. Tá, as pessoas estão dizendo aqui, Eduarda está dizendo que está tudo tranquilo, Rodrigo Sobral dizendo que está tudo tranquilo. Então, amigo, acho que nós vamos lá para o seu exercício agora. Pode. Antes de começá-lo, já pode pôr na tela, eu queria acrescentar uma característica do mercado de concorrência perfeita que vai ser útil durante os outros capítulos do nosso curso,
que é a questão da informação. Então, na empresa moderna, informação, todos sabemos, é hoje um fator de produção, digamos assim, absolutamente importante. Mas eu não quero nem falar sobre isso. A informação que eu estou falando é que, na concorrência perfeita, se supõe que todos os participantes têm a mesma informação. Então, que a informação é livre, é grátis, e que todos os agentes dispõem daquela informação. Então, tudo que for de informação relevante, essa é uma hipótese extremamente realista, mas isso não é o ponto, mas é necessária ela, porque se alguém... Pois não? Hipótese extremamente irrealista que você falou, não foi isso? Isso, irrealista. Extremamente irrealista, mas, a despeito disso, ela é fundamental para o mercado de concorrência perfeita. Então, em vários pontos do nosso curso, a gente vai chamar essa característica dos mercados de concorrência perfeita, que é a característica de que, nesses mercados, a informação é uniforme, todo mundo tem a mesma informação, e que essa informação é free, todo mundo tem acesso a essa informação. Era só para, quando chegar na hora, a gente não falou nisso naquela hora, tá, a gente não fala tudo, mas vai falando aos poucos. Então, está entrando mais uma característica importante desse mercado. Olha que legal a gente ter dois professores, né? Que aí um fica ali vendo, opa, faltou falar tal coisa e tal. Isso daí é uma grande vantagem. Obrigado, Kerlin. Então, gente, eu vou passar então agora para aquele exercício, tá bom? O exercício que o professor Kelly resolveu, anunciou com vocês lá no início do primeiro vídeo dessa semana, em que a gente vai mostrar como se calcula o custo total da empresa. Pode ser, doutor? Sim, vamos lá. Tá, então eu vou apresentar de novo aqui a tela. Eu aumentei o tamanhozinho dos números aqui, mas se você precisar, eu aumento mais. Tá. Tá, então tá aí. Começa assim, né, com os dados. Então vamos ler os dados aqui. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, pode falar. Tá. Não, eu quero que você leia os dados sem problema. Tá, tudo bem. Então a gente tem W, ou para quem preferir ômega, né, não sei, W1, que é o salário da primeira função lá, R$ 1.200, o salário da segunda função, R$ 2.000, o salário da terceira função, R$ 12.000. Aí a gente tem a quantidade de funcionários, colaboradores na primeira função, 150, quantidade de pessoas na segunda função, 20, e a quantidade de pessoas na terceira função, 5. Tá. Aí vem aqui uma fórmula grandona. Vamos explicar o que é isso aqui, Kerlin. Bom, olha, eu queria que a gente voltasse ao exercício, né, que foi enviado, né, na aula anterior. Vocês, por favor, abram no exercício que foi enviado para a resolução, que eu também estou fazendo isso aqui. Deixa eu ver se eu resolveu na sala uma pequena fábrica de suco, tá lembrado? Que a gente fez isso na aula passada. Eu ver se eu abro ele aqui. O exercício é o seguinte, ó. Seja uma empresa com uma função de produção e tal. Ela tem 150 empregados na produção, com salário de 1.200, 20 empregados na administração, com salário de 2.000, e 5 membros na gestão superior, com salário de 12.000. E a gente está considerando 13 meses de salário de todos eles. Então, como é que a gente vai fazer o custo, calcular o custo variável dessa empresa, que é o custo da mão de obra? Simplesmente vamos expandir aquele trabalho que a gente fez na aula passada, que a gente tinha somente funcionários na produção e na administração. Agora a gente tem o elemento 1, que é trabalhador na produção, 2, que é trabalhador na administração, e 3, na administração superior. E os nossos dados são que a gente tem 150, então W1, agora a gente pode voltar para os dados, né? A gente tem que o W1 é 1.200, que é o salário na administração, na produção. W2 é 2.000, que é o salário na administração. E W3 é 12.000, que é o salário, agora salários mensais, na administração superior. E aqui a gente tem a quantidade de pessoas, L1, que é 150
na produção, 20 na administração intermediária e 5 na administração superior. Tudo que nós temos que fazer é tomar esses elementos aqui para calcular qual é o custo médio do fator de produção trabalho nessa empresa. E fizemos as substituições, a menos de algum engano, 150 vezes 1.200, mais 20 vezes 2.000, mais 5 vezes 12.000, dividido por quê? Pelo médio, o número de pessoas que trabalham na empresa, 150 mais 20, 125. Então, isso aqui deu 1.600. Luiz, dá um tempinho aí para o pessoal entrar no clima e se tiver, pega o celular e faz aí em 2 minutos essas continhas para ver, para alguém não tiver dúvida, vai no chat. Acho que é uma boa hora para tirar essa dúvida. Vamos dar esses 2 minutinhos? Certo, vamos sim. Quem fez já a conta diz, ok, pronto, vamos em frente. Sim, está perguntando se é uma média ponderada? Sim, uma média ponderada. Uma média ponderada do custo da unidade de trabalho. Ponderado, porque eu não posso dizer que é 1.200, nem 2.000, e nem simplesmente posso calcular um valor médio, 1.200 mais 2.000 mais 12.000, ia dar um salário enorme. Só tem 5 pessoas que ganham 12.000. Super tranquilo. Ok, correto, beleza. Então, veja, você poderia ter feito isso, já que, Gabriel, você poderia também nem ter olhado para essa fórmula nem nada. Bastava você ir lá em cima, multiplicar, né, os valores e tal, como seria na empresa. São tantos, 150 ganhando 1.200, mais 20 ganhando 200. É isso que ele está fazendo aí na fórmula, não é nada. Os gastos e não tem nada para fazer. Podia ir lá direto e calcular. A gente está fazendo isso para fazer isso de uma maneira formal, para ir criando os conceitos e entrando com as ideias. Pronto. Então, voltando ao que falamos na aula passada. 1.600, ninguém nessa empresa ganha R$1.600. O primeiro cheque que você tem que fazer na sua resposta é: essa sua média tem que ser maior do que o menor valor e tem que ser menor do que o maior. Claro, uma média tem que estar entre o valor mínimo e o valor máximo Ninguém pode ter uma turma com alunos de 18 a 25 anos e a idade média ser 27, nem 17. Então você só tem um cheque, 1.600 é maior do que 1.200, que é o menor valor, o menor salário, e menor do que 12.000, que é o maior. E está mais próximo de quem? De quem tem mais. Está mais próximo de quem tem um fator de ponderação maior. Está mais próximo de 1.200 do que de 2.000, e muito mais próximo do que 1.200. Por quê? Porque você tem 150 que ganham 1.200. Então, o valor 1.600 vai correr mais na direção do 1.200. Beleza. Ora, isso aí é sempre aquela história de a gente deve ser o mais preguiçoso possível. Eu podia ter calculado o valor anual, botando 13 vezes em cada uma daquelas parcelas lá. Eu falei, não, eu vou calcular primeiro o valor médio, depois o valor médio multipliquei por 13 e achei o valor anual, para não estar fazendo essas contas de 13 o tempo todo. Mas quem quiser gosta de fazer também com mais trabalho, pode fazer, é livre. Pronto, então, nós vamos calcular, por que eu botei isso em anual? Porque as outras taxas lá no capital estão todas anuais, né? Estão todas anuais. Então, eu tenho que falar em custo do variável anual e custo do capital anual também para criar coerência no custo. Então, pode baixando mais um pouquinho, Luiz? Beleza. O custo variável, então, agora, isso aqui é o custo médio anual. Então, o custo variável total anual vai ser o valor médio vezes o número de pessoas, que são 175. Então, isso vai dar 3.640.000, que é o custo do fator de produção trabalho nessa empresa. Então, eu sugiro fortemente que você faça esses cálculos sem fórmula nenhuma. Quer dizer, deixa eu ver quanto é que essa empresa vai gastar nesse ano com esse pessoal. Pronto.
pega, multiplica salário, 230 e tal, você vai encontrar os R$ 3.640.000 da mesma forma. Qual é a maneira, qual a vantagem de trabalhar isso da forma? A gente está falando de uma maneira organizada e isso também se lembre que a gente está vivendo num mundo cada vez mais informatizado, cada vez mais automatizado. Então, se eu quero botar numa planilha, numa empresa, você precisar botar numa empresa e tal, você não vai botar essa conta que você faz de cabeça, fazendo tudo, não. Você precisa de uma maneira de botar isso em planilhas, em formas organizadas. Então, se você quiser calcular uma mão de obra numa empresa, é mais razoável você calcular dessa maneira que está aí. Calcula o valor médio, multiplica pelo total de pessoas e tal. Agora, sinceramente, numa prova, geralmente as pessoas vão da maneira mais rápida na mão, e não tende a usar esse tipo de coisa. Esse tem duas vantagens que eu falo. Primeiro, que permite tratar tudo, trabalho, capital, tudo de uma maneira só, da coerência. E segundo, permite que você diga a uma máquina, quer dizer, torne isso automático, bota lá as fórmulas e a máquina vai e faz de verdade, faz rapidamente. Ok, mas se você tem que fazer isso na sua mão para dar uma resposta, provavelmente você não iria por esse caminho informal. Pronto, ok? Então, esse é o custo anual do custo variável total anual. A gente precisa agora calcular o custo do capital. A gente só tem dois fatores de produção. Então, o que é o custo fixo? Mesma coisa, a gente expandiu aquela fórmula da aula passada por R1K1 mais R2K2 mais R3K3, onde R1, na questão a gente diz que a gente tem deixa eu ler aqui para vocês, que a gente tinha 3 tipos de capital, né? Um capital que era máquinas e equipamentos, no valor de 3 milhões, e um galpão no valor de 500 mil, e tinha também veículos no valor de 1.200.000. Então, a gente tem esses valores aí, ó, K1, K2 e K3, que são 3 milhões, 1.200.000, pode subir um pouquinho de nada, Luiz, para ver. 3 milhões, 3 milhões, 1.200.000 e 3 milhões. Então, K1, K2 e K3. 3 milhões, 1.200.000 e 500.000, que é o custo do capital. Ora, o custo do capital não, o valor do capital. Então, aqui está as taxas que a gente calculou de o custo de oportunidade do capital. Como é que eu sei que o custo de capital é 12%? Não tem essa vírgulazinha aí que apareceu em cima, não. 0,12. A gente está dizendo aqui no exercício que as máquinas foram financiadas a taxa de 12% ao ano, beleza. Enquanto que os automóveis, os veículos foram financiados a taxa de 10%. E para saber a taxa do imóvel, o imóvel era próprio, mas ele tinha 2.000 no mercado, aí eu tinha que obter o valor anual do aluguel, que aí no caso não é 13, prestar atenção, que o aluguel são 12, então 2.000 vezes 12, dividido pelo custo do imóvel, do capital, que é 500 mil, que deu 0,05. Beleza. Ok, aqui estão os valores do que aqui estão as taxas. Então, tudo que eu tenho agora, eu tenho R1, R2, R3, K1, K2, Q3. Tenho que ver agora as depreciações, né? A gente introduziu a ideia de depreciação. Então, as depreciações. As máquinas a depreciação, máquinas de equipamento, 12 anos. Então, 1 sobre 12, 0,0,83. Então, essas máquinas de equipamento depreciam 8,3% ao ano. Que aqui está dando em 12 anos. Então, a depreciação dos veículos, 1 sobre 8, em 12,5% ao ano. Então, o veículo deprecia a cada ano 12,5%. E as instalações, os imóveis, em 25 anos, então 1 sobre 25, 0,04. Substituindo os valores, teremos, e agora eu quero que vocês substituam esses valores e encontrem esse custo fixo aí. Pronto, agora a gente tem que dar o quê? 5 minutos para vocês substituírem, a fórmula está lá em cima, K1, R1, K1, mais R2, K2, mais R3, K3, K1 mais K2 mais K3, aqui estão todos os valores, todos a gente já considerou, e sempre que for calcular com o 13º vai
ter na questão, com o 13º, vai ter na questão, professor? Sim. Se a gente está dizendo que sempre que for calcular 13º, vai explicitar na questão, se está considerando o salário em 12 ou em 13. Se fosse nos Estados Unidos, na universidade que o Luiz estudou, o cara recebe 9 salários por ano. 9 salários por ano. Na hora que a universidade fecha, ninguém recebe salário, a menos os que ficam trabalhando durante o período e tal. Aí você diz, bom, mas isso é um absurdo. Não, claro que não. O cara... Oi, Kelly? Aí a gente está dizendo, não, salário de 1.200, mas esse é o salário que o cara vai ter 13º, então está 13. Ok? Não pode botar no aluguel 13, porque no Brasil não existe essa convenção de se pagar 13º ao dono do imóvel, não, né? Você paga os 12 aluguéis e pronto. Então eu quero que vocês façam essa conta aí e vejam se a minha conta está exata ou não. Deixa eu adicionar um comentário aqui, Kelly, rapidinho. Olha só, a fórmula nossa está assim, R1 vezes K1 mais R2 vezes K2 mais R3 vezes K3, lá no numerador, né? Mas por que está assim? Porque está dizendo assim, R1 vezes K1 vai dizer a taxa aplicado ao valor. Então, vai dizer qual que é o custo daquele recurso ali, a taxa multiplicado pelo valor. Aí você pode perguntar assim, sim, mas e a depressão? Bom, a depressão também é uma taxa. Então, a gente pode fazer R1 mais D1, fecha parênteses, multiplicado por K1. Depois, R2 mais D2, fecha parênteses, multiplicado por K2. Por quê, gente? Porque, da mesma forma que o R representa um custo, né, de quanto que você teria que remunerar por aquele aluguel daquela máquina ou pelo direito que o dono tem de aplicar aquela máquina ali, o D, que é a depreciação, também é um custo. Tá, e aí às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a depreciação como custo, mas vamos pensar assim, se na medida que eu uso uma máquina, ela perde valor, é como se eu estivesse pagando aquela perda de valor para usar a máquina. Então, tanto R1 e D1 são taxas que a gente aplica sobre o estoque lá daquele valor para ver qual que foi o custo num determinado período, não é isso, Kerry? Vantagem de ter 2 professores, claro, a forma é R1 mais D1, K1, R2 mais D2, K2, R3 mais D3, K3, dividido por K1 mais K2 mais K3. Então, você tem que somar 0,12 mais 0,083, 0,10 mais 0,125, que multiplica 1.200, né? 0,05 mais 0,04, que multiplica 500 mil, dividido pelo preço do capital. 3 milhões mais 1 milhão e 200 mais 500 mil. E corrige aí, escreve aí, R1 mais D1, R2 mais D2, para não se atrapalhar. Beleza, Luiz? Podemos dar resposta já para eles conferirem? Dá mais uns 5 minutinhos por conta desse negócio do que o D1 não apareceu explicitado na fórmula. Tá bom, então vou aumentar o som da música enquanto isso, enquanto eles estão trabalhando lá. Pô, Luiz, eu ia botar minha música atonal, que é uma maneira de ativar o cérebro. YouTube, cara. YouTube é bom. Bota um rock and roll para acordar essa galera aí. Hoje é sexta-feira. Quem acorda a mente também, esse tipo de música bom, acorda também. Depois nós vamos fazer a playlist da turma. Vamos pegar as dicas deles, tá? Tá ouvindo essa música, Luiz? Espera aí, deixa eu pegar a minha aqui.
Aí não dá duas músicas, né, meu amigo? Tô ouvindo zoada, tô ouvindo música não. Hã? Tô ouvindo zoada, tô ouvindo música Não, não entendi o que você falou, não. não. É a zoada. Essa música, Luiz, tem 1.300, é de 1.300, de um compositor japonês de 1.300, e o cara botou essa versão aí, chamou Popcorn, ou Microwave Popcorn, como se fosse pipocas estourando no microwave. Só que essa música é de 1.360 por aí, imagine só. Para você ver como tem gosto para tudo, Tem né? tudo. Isso é um conjunto de clarinete que fez essa versão e ele botou o som do microwave no final. Maravilha. A Fernanda gostou. Já fez sucesso aqui. Pode indicar para ela depois do CD lá, que eu acho que ela vai querer comprar. Mesma música. Você já imaginou se alguém entra agora? Professor Kerli, vamos parar de brincar com a música agora. Vamos voltar para cá. Por isso que eu fui desligar lá. O bom de ter dois professores, né? Porque um, quando lança voo, o outro puxa o outro, volta para cá. Vamos, Luiz. Pronto, Pronto. vamos voltar para a solução. Tá Então, certo. veja. Quando substituir os valores, apareceu aqui o custo total igual a 924 mil, mais 3.640, que era o custo variável, total, e dava um custo fixo total de 4.564. Bom, eu espero que os que fizeram a substituição encontraram um valor um pouquinho diferente. Eu esperava que alguém reclamasse, professor, o meu não deu exatamente igual, não. E não daria, porque, mostra aí, Luiz, por favor, quando calculou o R3. O R3, na verdade, quando você multiplica 2.000 por 12, que é o fator, que é o aluguel, 2.000 multiplicado por 12 dá 2.400. Quando você divide pelo... Esse valor aí dá 0,048, 4,8%. Eu queria que vocês fizessem as contas e vissem essa pequena diferença. E eu ia dizer, não, a diferença é porque eu arredondei esse valor aqui para 0,05. Mas o importante aqui é saber como é que eu calculei essa taxa de depreciação. Ainda continua aqui, deixa eu desligar. Como é que eu calculei essa taxa aqui? De uma maneira muito simples. Ora, eu estou pagando 2.000 de aluguel por mês. No ano, como meus cálculos são todos anuais, no ano eu estou pagando 48 mil de aluguel. Ora, esses 24 mil de aluguel, desculpa, 2.000 vezes 12, 24 mil de aluguel. Então, esses 24 mil de aluguel, eu quero saber quanto é que ele representa do imóvel todo. O imóvel é 500 mil, então eu estou pagando 0,48% do custo
do imóvel, eu estou perdendo de receber um aluguel equivalente a 0,4,8%, equivalente a 4,8% do valor do imóvel. Então, quando eu uso o imóvel, ao invés de alugá-lo por 2 mil, que me renderiam 24 mil por mês, e esse meu imóvel vale 500 mil, eu estou dizendo que eu estou perdendo 4,8% desse imóvel, desse valor, porque eu não aluguei. Então, isso é custo para mim. Eu arredondei para 5, para que desse uma pequena diferença do que vocês iriam calcular aí. Mas se alguém calculou, viu que vai dar uma diferençazinha mínima aqui nesse valor calculado, no 924 mil. Ok, então, está aí para vocês verem, aquele exercício que parecia uma coisa tão complexa na primeira leitura, é simplesmente isso, calcular o valor custo médio do trabalho, calcular e multiplicar pelo número de trabalhadores e obter o custo total, depois multiplicar por 13 para obter o valor anual. E como os outros dados já estão todos, no caso do capital, já estão todos em taxas anuais, a coisa ficou mais fácil, menos o aluguel que era mensal, que eu tive que multiplicar por 12. Mas a depreciação era anual, o custo do capital também era anual. Então, eu já obtive todos os valores e fiz esse cálculo aí com... eu não digo que é fácil, tudo que a gente aprende, tudo, e isso, eu tenho um amigo que chamava isso, era uma pequena tragédia do conhecimento. Pequena tragédia do conhecimento, coisas que a gente acha extremamente difícil, e valoriza demais quando outra pessoa sabe, porque você fala, pô, não entendo isso, eu não compreendo e tal. Na hora que você compreende, isso entra na sua mente em circuitos outros, e você vai dizer, pô, mas como é simples. Então, o que você valoriza, isso tem que botar em economia comportamental, viu, Luiz? Você tem que botar essa variável na economia comportamental. Tudo o que a gente não sabe valoriza muito, e o que a gente sabe valoriza pouco. Então, esse exercício ficou muito simples, ficou muito bom, ficou, mas para fazê-lo a gente teve que aprender um monte de conceitos. Mas, professor, mas é óbvio, tudo o que a gente compreende é óbvio. E tudo o que a gente não compreende é complicado. Então, não pode ser a medida, isso aqui é muito simples. Muito simples significa dizer, eu realmente compreendi isso. Só isso. Seguramente, Einstein, qualquer pessoa que vai ter, como é que o cara não entende a relatividade? Não é óbvio que tem relatividade, é óbvio porque para ele aquilo ali ficou simples, mas não é assim não. Então esse trabalho aqui também a gente teve que aprender um monte de conceitos de custo médio, custo de oportunidade, um valor, um conceito extraordinariamente sofisticado, sofisticadíssimo, não é uma coisa elementar. Praticamente ninguém usa custo de oportunidade de uma maneira intuitiva, não. Primeiro a gente tem que aprender conceitualmente, ter o choque de dizer, você paga no seu apartamento próprio o mesmo custo do apartamento se ele é alugado. Isso não é uma coisa natural. Todos nós reagimos a isso. Não, o meu aluguel, meu apartamento próprio eu pago o mesmo, a empresa paga. Então, isso é simples porque a gente vai absorvendo esses conceitos. Então, para mim, o maior elogio que você pode me dizer assim, esse professor só ensina obviedades. Maravilha. Significar dizer, ele de fato compreendeu, porque depois que a gente compreende, as coisas se tornam óbvias. Ela deu 4 mil, quanto é que deu o total? 4.563. Pronto. Botou 0,48 e encontrou essa diferença maravilhosa. Parabéns para a Camila. Beleza. Outra coisa que eu queria fazer um comentário, e também em homenagem à Camila, pela sua precisão, como calculou a depreciação. Se lembre, é um conceito também, como o Luiz diz, não é uma coisa óbvia. Poxa, sim, mas eu tenho as máquinas, está lá as máquinas, você tinha aquela máquina. No começo do ano você tem uma máquina, no final do ano você tem outra máquina. Quando você compra um carro, você tem um carro. Depois de 3 anos de uso, é outro carro. Como você vê o carro como uma continuidade, você pode até guardar uma imagem daquele carro e tal.
Mas não é assim. A pessoa que vê aquele carro pela primeira vez vai ver um carro com 3 anos de uso. Então, o capital tem essa característica de que ele perde valor com o tempo. A gente já viu imóveis depreciam num tempo grande, ninguém compra uma casa e daqui a um ano e tal, mas você compra um computador e daqui a um ano o cara já está dizendo, e um celular, muito mais ainda e tal. As máquinas e equipamentos, hoje em dia, que estão ficando eletrônicas, que estão ficando tudo com controle automático, também estão depreciando muito rápido. O cara... Eu fui com o Luiz Maia numa visita maravilhosa para ver a fábrica da Fiat em operação. Aquilo realmente era um primor, uma coisa maravilhosa, aqueles robôs, aquilo tudo. E o cara dizia orgulhoso, é a fábrica mais moderna do mundo. Provavelmente quem for visitar hoje não deverá ouvir essa afirmação, porque nesse período alguém pôs uma fábrica já mais moderna do que aquela. Eu imagino, né? A inovação nessa área é muito... A automação é muito forte. Então, a depreciação, o conceito, e como é que a gente calcula? De uma maneira muito simples, que a gente faz mentalmente. Uma depreciação linear, claro. Se demora 10 anos para depreciar, é porque cada ano deprecia 10%. Então, é 1 sobre 10, que é 0,10. Beleza. Mas se for 20, deprecia 5 anos. 1 sobre 20, 0,5. Tá bom. E agora? É 23 anos e 16 meses. E agora? Como é que você faz a conta? Aí vai ter que fazer cálculo. Mas o cálculo geral é 1 sobre t. A depreciação é simplesmente 1 sobre o tempo, o inverso do tempo, na depreciação linear. Beleza. Então, eu queria fazer uma pequena introdução, Luiz. O que é que você acha de fazer um pequeno comentário sobre o que vem a seguir na área de custos? O que é que você acha? A gente ainda tem que falar um pouquinho sobre Amazon e sobre aquele vídeo do 200 anos em 200 países e 4 minutos. Então, eu vou começar por 200 minutos, que aquele vídeo eu achei uma coisa extraordinária. Primeiro, pela técnica, né, de projeção dos dados no espaço, que todo mundo diz que é o futuro da nossa visão de dados vai ser não mais em tela física, né, que você vai visualizar. Eu vi um filme, uma ficção, na cozinha, na sala onde você não precisa do aparelho físico da televisão, da tela física e tal, vai ser como aquele cara tá naquele momento ali, na verdade, projetando aquilo, eu não sei exatamente como. Então, mas eu acho que a essência daquele trabalho é muito bom. Eu gosto muito da ideia dele, porque eu comprei, quer dizer, óculos, esses óculos aqui, e relógios e tal, eu geralmente compro de muitos, 3, 4, 5, porque custam R$20, R$30 e tudo, e vou comprando e vou espalhando. Meu oculista diz que eu vou ficar cego, mas eu estou chegando já a uma certa idade e leio, ainda conseguiu ler sem óculos e tal. Não acredito muito, não. Ele faz a mesma coisa que o cara faz lá, bota um bocado de lente, tá bom, esse tá bom. Então, a mesma coisa eu faço, vou olhando, esse aqui tá bom, é igual, não acho que tem nada de errado. Agora, quem for oculista, quem tiver parente, Deus me livre de estar contra. E, de vez em quando, eu vou para evitar negócio de doenças de glaucoma e tal, que eu nunca tive, graças a Deus. Mas eu quero falar sobre isso que os relógios. Então, eu compro relógio agora subiu mais um pouco, está 30 e pouco, por conta do dólar, mas que eu vou para o mar, mergulho, tal, sem problema nenhum. Rei nenhum, há 200 atrás, rainha nenhuma pessoa no mundo dispunha de um relógio que hoje eu pago R$30, né? Alguns minutos de trabalho, onde a cidade está pagando uns 100, $200 por hora, então, um pequeno detalhe do meu salário, eu compro um relógio que nem um rei no mundo, há 200 anos, dispunha de um aparelho de tal precisão, de tal perfeição que eu posso usar, mergulhar e tal. Fiz um teste nele sem querer, um teste na máquina de lavar roupas, aí ele vacilou. Ele exigia um pouco demais. Mas o cara falou, essa minha marca aqui pode botar lá da máquina de roupa. Eu disse, tá bom. Acabei de caminhar, deixou no bolso, aí ele não resistiu, mas eu tinha outro. Pronto, o fato é esse. É que você tem hoje, o Luiz está falando de
de dente. Mas faz 100 anos que as pessoas faziam anestesia batendo com um martelo de borracha na cabeça. Acredite, acredite. Cirurgiões vêm de barbeiros. Os barbeiros eram os grandes cirurgiões. E um grande cirurgião era um cara que fosse muito rápido, porque era enquanto o cara estava desacordado, para não dar outra porrada. Depois é que veio o éter, que vieram essas outras substâncias. Hoje você entra numa cirurgia, toma uma prise lá, nem sabe o que acontece, nem nada tal. Então, são luxos modernos que a gente nem tem ideia de como era o mundo um pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás. Não estou falando do teu ancestral, não, estou falando do teu bisavô. Estou falando do teu bisavô, no meu caso, do meu avô, que para extrair um dente tinha que chamar a família todinha para amarrar, para extrair um dente, porque o cara não tinha como anestesiar, passava umas coisinhas lá para enganar, e ficava enganando, e daqui a pouco segurava mesmo, e o cara tirava os dentes. Então, a gente tem que levar em consideração todos esses grandes ganhos, e aquele vídeo é muito bom. Bom pela precisão de fazer aquilo num período tão curto, pelo avanço técnico, e também bom pela ideia que transmite. A gente criou muitos problemas, mas a gente resolveu muito mais problemas do que criou nesses 200 anos. Essa é a minha visão otimista do desenvolvimento. Deixa eu adicionar um comentário, enquanto o pessoal vai colocando aqui no chat. Gente, olha só, eu queria manifestações de vocês sobre aquele vídeo, tá? Quem não viu, não sabe o que está perdendo, tá? O nome do autor é Hans Rosling, e, infelizmente, ele é um extraordinário profissional, mas ele faleceu há coisa de 2, 3 anos atrás. Então, você encontra hoje na internet vídeos em memória dessa grande figura que trabalhava a visualização de dados. Mas uma coisa que me impactou muito naquele vídeo, Kelly, é que em determinado momento a gente vai vendo que aquelas bolas vão ficando maiores na medida que a população cresce. Uhum. E aí a gente tem um momento específico na história em que uma das maiores bolas que está ali, ela encolhe, reduz, e depois se expande novamente e começa a subir. E aquela bola é a bola da China. Uhum. E o momento que ele está retratando ali, eu prestei atenção à China, exatamente. na história como o Great Leap Forward, que era o grande salto para frente. E isso é importante a gente falar nessa concepção de empresa, né? Então, um líder chinês chamado Mao Tse-tung não entendia nada de economia de empresas, nada, absolutamente nada. E uma das ideias estapafúrdias que a ditadura dele fez foi de falar assim: eu vou dispor das pessoas e remanejá-las para o setor que é prioridade para o meu projeto de país. Então, colocava uma fila assim, ó, falava assim, você vai ser transferido para, sei lá, para ser plantador de arroz não sei aonde. Aí o cara falava assim, não, não quero não. Ele falou assim, então entra nessa outra fila aqui, porque a gente vai usar uma bala só. Gente, não foram dezenas de milhares, nem centenas de milhares, foram milhões de pessoas que se recusaram a aceitar a determinação do governo central chinês e que morreram. Foram torturadas, morreram, porque não aceitavam esse tipo de remanejamento. Ah, mas o que isso tem a ver com a economia de empresas? Tudo. Tudo. A história das empresas, embora muita gente não goste de reconhecer, a história das empresas é a história da busca de encontrar as pessoas certas para trabalhar no setor certo e trabalhar de uma maneira que elas estejam dispostas a fazer. Ninguém é forçado. A gente a ideia de uma empresa escravista é uma bobagem. É um termo que é contraditório no seu própria definição. A empresa é uma maneira de organizar as pessoas conforme o seu talento, conforme sua afinidade, conforme sua inclinação, e isso faz com que você consiga aquilo que a gente está discutindo essa semana. A empresa é uma máquina de eficiência, é uma máquina de buscar, assim, como que eu vou trazer as pessoas certas para a minha receita de bolo, para a minha função de produção. Então, quando a gente vê aí, já passando para o segundo vídeo, a gente vê o Jeff Bezos.
E existe essa tendência da mídia de endeusar caras como ele. As pessoas não se... A maioria das vezes se esquecem a quantidade de vezes que um sujeito como Jeff Bezos foi capaz de encontrar as pessoas certas para posições certas. Qualquer pessoa que já trabalhou numa empresa ou que já esteve próximo de alguém exercendo o cargo de liderança, de chefe de equipe, sabe do que eu estou falando. Encontrar as pessoas certas para a posição certa é uma dessas grandes sacadas dessa construção chamada empresa, em que você acaba fazendo o serviço fluir melhor, a qualidade do produto seguir melhor, e dentro daquele vídeo lá de 200 anos, a gente consegue ver, em alguma medida, a trajetória dessa instituição chamada empresa. Quer completar alguma coisa, Kelly? Ou vamos falar mais do Amazon? Não, eu queria fazer um comentário geral e um mais pessoal. O geral é que morreram algumas pessoas, e muitas pessoas nessa fase na China, mas eu acho que a grande morte mesmo foram as consequências dessa política, que causou um desabastecimento sem tamanho na China, e a China passou por uma grande fome e tudo. Então, a China hoje, essa grande potência que é a China, que é uma maravilha, que está fazendo esses avanços todos no mundo, passou por períodos, isso custou muito, 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 muito. E a minha ilusão, a minha decisão e a minha preferência por uma economia baseada em empresa é que eu acho que é perfeitamente possível um país avançar onde com a instituição empresa sendo o elemento fundamental e não o governo. Isso aí eu acho que é uma coisa que marca a visão de empresa e de sociedade, quer dizer. Mas a China passou por períodos de fome enormes antes de chegar a ser o que é hoje uma economia que ameaça e está caminhando célere para ser a maior do mundo. Eu também tenho visto durante a minha vida, e eu já tive a sorte de ser tido de tomar decisões últimas numa empresa. O que eu vi hoje, como eu vejo como consultor, é um avanço muito grande das empresas no sentido de, vamos usar uma palavra feia, de empoderar as pessoas, quer dizer, as pessoas são muito mais responsáveis, muito mais cientes e ciosas do que hoje. Eu acho que, inclusive, essa coisa do home office é uma forma absolutamente importante de aumentar o comprometimento e a liberdade dos trabalhadores das empresas de uma maneira geral. Então, eu estou dando um exemplo mais pessoal. Eu tenho uma filha que o Luiz conhece muito bem, ainda relativamente jovem, que fez administração não faz muito tempo, que está em São Paulo e que brigou, ela, de vez em quando, me liga para reclamar da vida e tal, para reclamar de... O cara da empresa queria controlar a pessoa e tal, queria trazer para trabalhar em casa. Eu falei, escuta uma coisa, o que é que você vai controlar ela aqui mais do que controla em casa? Eita. Kelly? Pessoal, eu não estou ouvindo o Kelly. Vocês estão me ouvindo? Sim, acho que deu problema na internet dele. Eita, que pena. Ele estava contando o caso da filha dele, que realmente ficava indignada com essa ilusão de um chefe de achar que, ao ter o seu colaborador fisicamente na empresa, ele era mais capaz de controlar o seu trabalho, no sentido de assegurar que aquela pessoa estava entregando resultado. Então, hoje em dia, cada vez mais a gente entende que desde o processo de seleção das empresas, as pessoas já estão extremamente atentas a essa capacidade, essa atitude que uma pessoa tem
atitude de responsabilidade, de compromisso com a entrega. Isso muitas vezes é até mais importante do que o diploma dela, se o diploma dela vem da faculdade A, B ou C, ou se ela... Pronto, voltou, Kelly. Voltou, Kelly. Nós estamos te vendo, mas seu microfone está fechado. Nós estamos te vendo em duas telas. Você está no celular e está no... Eu tive que voltar lá, porque novamente, mas voltei já. Tá tudo, eu acho que está tudo normal para mim, para você também. Tá, nós ouvimos a sua história até o ponto em que Beatriz começava a descrever a sua indignação. A sua filha. Mas eu estou falando indignação, ela vai dizer, você está exagerando, tá? Mas assim, dizendo, pô, eu não entendo o que, é que o cara quer, trazer as pessoas aqui para dentro. Aí ela falou, metade dessas pessoas vem em transporte público, meu caro, e tal. Quer dizer, a briga, e ganhou a briga, é isso que eu quero dizer, ganhou a briga numa empresa grande, empresa de porte nacional, e ganhou a briga de trazer as pessoas em pequenos grupos, volta e tal, ela própria vai uma vez, duas vezes, se reúne e tal. Eu acho que isso está, esse trabalho, o home office, está aumentando a liberdade das pessoas, o comprometimento, caminhando na direção correta, caminhando na direção de que as empresas devem caminhar, que é de produzir de forma barata e também que seja um canal de realização dos talentos das pessoas que trabalham lá. Que legal. Olha só, Kelly, no nosso chat aqui, as pessoas estão comentando sobre o trabalho do Hans Rosling, estão mostrando, indicando outros vídeos deles, inclusive naquele TED, né, TED Talks, e mostrando que até o filho dele parece estar seguindo a linha, está continuando o trabalho de convencer as pessoas da importância da visualização de dados, né, que a gente já tem um mundo que reúne tantos dados e que muitas vezes é difícil comunicá-los. Então, usar o argumento dos dados, mas de uma maneira inteligente, com boas ferramentas de visualização. Deixa eu ver se alguém tem mais comentários, perguntas sobre um desses dois vídeos, tá? Tanto sobre o da prosperidade de 200 anos, quanto o da Amazon, e que a gente começa a falar sobre essa empresa gigante do varejo. A gente vai falar mais dela. Eu e Kelly já avisamos aí para vocês. A gente vai, inclusive, entrar nas questões que alguns colegas já colocaram aqui, sobre denúncias do ambiente de trabalho. Tem vários aspectos ali da Amazon que tem feito as páginas de jornal, né, as manchetes de jornal, e nem sempre de uma maneira elogiosa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ou comentário aqui, gente. Rivaldo, Gabriel, Alice, o que vocês têm para dizer para nós aí? O Dr. Kerley já caiu de novo. Eu acho que daqui a pouquinho ele vai ficar escaldado aí, tá toda hora levando tombo nessa internet. Muito bem, eu acho que vocês estão já satisfeitos, né? Chega de Luiz ao quadrado, chega de Luiz Maia, chega de Luiz Kerley. Kerley está de volta. Luiz, a explicação é muito simples. Agora a Regina foi lá reclamar, tem um cara da Vivo aqui mexendo na internet, o problema lá na televisão. Então, é essa causa desses breaks daqui. Mas eu fui, agora daqui para o final, eu vou ficar aqui mesmo no celular e tô na Vivo, não estou mais na internet, não. Acabou. Tá. Então, o Gabriel está comentando aqui. Eu deixei de comentar mais cedo, professor, mas concordo com o seu posicionamento, pelo menos acho que seja, sobre a valorização do trabalho de pessoas que o fazem bem feito. Não, eu acho que a gente precisa entender exatamente o que é
essa criatura chamada empresário, sabe, Gabriel? A gente, no Brasil em particular, a gente não tem tanto apreço por esse empresário, a gente atribui valores a essas pessoas de serem sempre muito gananciosas, sempre de serem muito frias, só pensarem na questão da empresa e tal. E desde que a gente entende o capitalismo, a economia de mercado, desde que a gente já leu lá o pai da economia, o Adam Smith, a gente já foi muito bem informado que não é o bom coração do padeiro que faz com que ele produza um pãozinho tão gostoso para você de manhã. Não é porque ele gosta tanto da vizinhança e que ele te acha incrível como vizinho que ele vai fazer aquele pãozinho gostoso. Então, o empresário tem essa característica de muitas vezes ser mal interpretado e o benefício da sua visão, da sua capacidade, é desfrutado por gerações inteiras, por uma coletividade muito grande. Natasha está falando assim, é um sofredor? Eu acho que ela está falando de Kerlik, por causa de cair com essa internet aí. Caía, Luiz. Agora eu tô dependo mais dela, não. Estou no celular. O Gabriel reforçou aqui, com certeza se deve valorizar esse tipo de profissional, até para que ele continue mostrando para o que veio. Boa, também concordo. Mais alguém? Eu tenho uma visão mais radical. Diga. Eu sempre evitei na minha vida as poucas oportunidades que tive de encontrar com pessoas que eu achava que tinham uma obra extraordinária. E separo a pessoa da obra. Então, eu não tenho, digamos assim, muita admiração pela pessoa. Então, eu já tive a oportunidade de encontrar com um dos artistas que eu considero pessoa das mais importantes, inclusive na minha vida, que mudou meu jeito de olhar o mundo. Tive a oportunidade de encontrá-la e pedir à Regina, não, você vai lá e pede para ele me oferecer o livro e eu ando com ele na mão e tal. E por quê? Porque sempre existe um abismo entre a pessoa e a obra. Eu acho que é a mesma coisa dos empresários. Os empresários são geralmente chatos, obsessivos, pessoas que eu não queria... Prefiro Luiz Maia para meu amigo. Mas o fato de você reconhecer isso na pessoa não tem nada a ver com a obra, né? Eu não admiro as pessoas dos empresários nem as pessoas dos artistas, que, aliás, são personalidades muito semelhantes, têm grandes semelhanças, pessoas ousadas que querem querem o impossível. Mas as obras, sim. Então, as obras, as empresas são obras grandiosas e, às vezes, feitas por pessoas intragáveis, intoleráveis, indefensáveis, mas as obras são grandes obras. Então, é assim que eu vejo. Eu nem me preocupo se, às vezes, eu vejo falando, mas ele na Amazon faz isso, faz aquilo, tudo. Eu digo, depois a gente bota ele na cadeia. Agora, deixa ele construir uma empresa e eu sei os benefícios que uma empresa gera. Então, a gente deve... Quer dizer, a gente deve não. Eu separo a visão que eu tenho da empresa dos empresários. Como separo a visão que eu tenho da obra de arte e do artista que produz aquela obra. Muito bom. Muito boa reflexão. Para quem se interessou por esse papo finalzinho aqui, tem artigos muito interessantes sobre um dos principais diretores de cinema franceses, que chama Roman Polanski, e que se envolveu em escândalos sexuais e tudo mais. Então, também é uma questão sempre debatida sobre o autor, o artista e sua obra. Mas, pessoal, eu estou encerrando aqui. Últimas perguntas, senão eu vou interromper aqui o processo de gravação. A gente vai ficar por aqueles 5 Deixa eu fazer minutos. só um comentário, aquele comentário que eu queria fazer sobre a continuidade do curso. Ótimo. Como é para encerrar? Pronto. Nós vamos encerrar hoje essa parte de custos da empresa vista como uma função de produção. Mas vamos iniciar na próxima semana. Vocês vão receber material novo agora, vocês devem estar preparados para essa mudança, que vão receber material sobre um tipo de custo que os economistas só vieram muito recentemente a considerar e a introduzir
no estudo da empresa, que é o chamado custo de transação, ou custos de transação. Então, as nossas 2 próximas aulas vão se basear na ideia de custo de transação, uma ideia extraordinária que resolve o seguinte problema que sempre ficava na cabeça dos economistas. Me explica uma coisa, por que é que em algumas áreas as empresas são verticalizadas? Isso é, as empresas assumem várias etapas da produção. Por exemplo, o exemplo que eu dei em Recife, a Folha de Pernambuco, ela tem uma grande gráfica, o Jornal do Comércio tem uma gráfica. Mas o que é que tem a ver um jornal com gráfica? Não tem nada a ver, um jornal quer vender notícia e tal, mas tem que imprimir. Sim, mas por que ela não manda imprimir? E outro exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, que é um dos maiores consumidores de açúcar, nunca ninguém viu a Coca-Cola comprar uma usina. Por que a Coca-Cola não compra usina? Para a Coca-Cola comprar uma usina de açúcar, não era problema nenhum. Aí, então, esse argumento que muitas vezes até economistas apresentam, que essa empresa ganha muito dinheiro porque ela vem desde a matéria-prima até tal. Nada a ver. É só pensar a Amazon. A Amazon não tem papel, não tem impressora, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Então, não é isso que determina a qualidade da empresa. Mas a pergunta fica no ar. Por que é que em alguns ramos as empresas verticalizam, assumem várias etapas da produção, enquanto que em outras áreas a empresa simplesmente produz naquela etapa aquele produto e coloca lá? Eu não conheço nenhum. Procure esses grandes. Vamos pegar nosso dia a dia. Pegue o nosso querido farinha de fazer cuscuz. Luiz não sabia isso, que é mineiro. Mas pega as farinhas de fazer cuscuz. Alguém conhece? A gente tem grandes fabricantes de massa para cuscuz, ou farinha para cuscuz. Massa. Pois bem, alguém conhece um produtor desse que tem uma grande plantação de milho? Não, não há nenhum. Mas por quê? Essa é uma pergunta. Agora, alguém conhece um jornal que não tem uma gráfica? Não. Alguém conhece uma editora de livros que tem uma gráfica? Não. Mas por que a editora de livros não tem a gráfica e o jornal tem? Então, são essas perguntas e muitas outras que a gente vai chamar de estrutura de governança, quer dizer, por que as empresas assumem diferentes estruturas de governança e a gente não tem resposta na economia convencional, não teria resposta na função de produção, e a gente vai ter uma resposta quando introduzir o conceito de custos de transação, que vai ser o tema das nossas 2 próximas semanas do curso. Pronto, por mim eu me despeço aqui, fico satisfeito, espero que vocês repitam e resolvam aquele exercício e vamos esperar também que vocês deem retorno. Sei lá o que significa pedir numa aula ao vivo, pedir para o cara estar fazendo conta. Será que o cara diz, não quero saber de fazer conta, não vale a pena, não é melhor em frente, depois da aula eu faço tal. Então, precisa falar, precisa se expressar para a gente tendo ideias e indo conduzindo o curso. Ok, então eu me despeço, bom fim de semana para todos e até a terça-feira, quarta-feira da próxima semana. Eu também vou me despedindo, gente, avisando que, embora Luiz Maia seja mineiro, ele é descendente de português, portanto, sabe muito bem o que é farinha de cuscuz. Uhum. Vamos lá, gente. Eu vou interromper aqui a gravação. Obrigado a todos que participaram e a gente fica mais uns minutinhos na sala para quem quiser bater papo, tá ok? Obrigado, até mais.